Fala galera, tudo bem? Vitória do Real Madrid no clássico contra o Barcelona, vitórias nos dois turnos, o que significa vantagem no confronto direto, que é critério de desempate no Campeonato Espanhol. Então é importante o resultado para o Real Madrid, além da questão da classificação, né? A briga está aberta entre Atlético, Barcelona e Real Madrid, e além, evidentemente, a importância de uma vitória no clássico, né? Que é um jogo sempre gigante. Eu acho que foi um belo de um clássico, foi um bom clássico, um pouco estranho em alguns momentos, à medida em que o tempo foi passando. Acho que tem alguns capítulos diferentes, períodos diferentes dentro do jogo, além do drama ali, com temporal na segunda etapa, as próprias substituições que não foram as mais convencionais, até porque o Zidane precisava pensar também no Liverpool na Champions, né? Afinal de contas tem a volta nessa próxima semana. Então foi um jogo que teve períodos bem diferentes ao longo dos 90 minutos, mas a vitória é importantíssima e acho que no todo foi um bom clássico. Por que eu tô ressaltando o fato de ter sido um bom clássico? Em geral são ótimos clássicos, né? A gente tá falando do maior jogo do futebol mundial nesses últimos tempos, sem dúvida alguma. Se a gente for olhar para a última década, indiscutivelmente o jogo mais importante do futebol mundial. Agora, no primeiro turno eu critiquei justamente porque era um início de temporada em que as duas equipes deixavam muitas dúvidas no ar, e é uma temporada de inconsistência mesmo, né? A gente não vê regularidade dos dois lados, embora com demonstrações positivas recentes do Barcelona, que fez um ótimo mês de março, por exemplo, se recuperando, se adaptando, mudando a forma de jogar, com o Ronald Koeman encontrando outro sistema, e do lado do Real Madrid, algumas atuações muito boas, em Liga dos Campeões principalmente, né? Aqueles jogos grandes. E se a gente olhar para o clássico, a gente vai enxergar um primeiro tempo muito bom do Real Madrid e um segundo tempo dominado pelo Barcelona. No fim das contas, um 2-1 para o Real Madrid, que teve na primeira etapa a sensação de que o Real Madrid poderia até ter ampliado. Teve aquela bola na trave, na escapada do Valverde, poderia ter sido um 3-0 ali, mas por outro lado, o Barcelona teve a bola na trave no último instante do jogo. E mais do que isso, o Barcelona empurrou o Real Madrid para trás, embora o Real Madrid já tivesse com a proposta de ficar mais recuado mesmo, a gente vai chegar lá, mas dá para dizer que a superioridade no primeiro momento foi do Real Madrid, depois foi do Barcelona, que poderia ter saído com um ponto. O resultado acaba sendo muito ruim para o Barça e excelente para o Real. Vamos falar então das escalações, para a gente entrar em alguns aspectos táticos. Eu não vou falar de todos os momentos, principalmente da reta final menos, mas eu chego lá daqui a pouco. Começando pelo planejamento inicial, as escalações. Qual que era a novidade? O ponto importante do lado do Real Madrid era a entrada do Valverde, claramente com a ideia de encorpar o meio e ajudar na marcação pelo lado, setor do Jordi Alba. No primeiro turno já tinha acontecido o Asensio ter um papel específico nessa tentativa de duelo com o Jordi Alba. Se a gente for pensar a história recente do clássico, tem o Jordi Alba quase sempre como um fator importante de ataque, construção, decisão pelo corredor esquerdo do Barcelona e de dificuldades de marcação do Real Madrid pela direita. Foram vários os capítulos com duelos, por exemplo, Bale contra Alba, o Bale para atacar as costas do Alba, mas sem recompor até o fim, e o Barcelona criava por ali, o Real Madrid respondia por ali, enfim. Essa época passou. Mas claramente o Zidane tem uma preocupação com o Jordi Alba, porque essa combinação para abrir o campo e acelerar, combinando com o Messi, é uma das principais armas do Barcelona já há muito tempo. Então o Valverde foi a principal novidade na escalação do Real Madrid, ainda com problemas, né, sem a sua dupla de zaga titular, por exemplo. E do lado do Barcelona a novidade foi o De Jong empurrado para o meio campo. Então o De Jong vinha jogando como um dos três zagueiros nesse sistema que encaixou muito bem. Ele jogou à frente, ao lado do Busquets, tirando o Griezmann do time, né? Então o Araújo passou a ser o zagueiro central, o Lenglet à esquerda, o Mingueza à direita, com De Jong e Busquets por dentro, Pedri, Messi e Dembélé formando o trio de frente. O Griezmann foi pro banco de reservas. E o planejamento, e aí quando a gente olha a bola rolando, tem alguns momentos desse panorama inicial que tem muito a ver com as estratégias iniciais, e que acabou sendo algo que o Real Madrid foi muito bem. No primeiro momento, a tentativa de um Real Madrid ser mais agressivo sem a bola, subir para pressionar, o que significava até o Valverde, e aí começava um dilema interessante. O Valverde entra em campo para ajudar a fechar, bloquear o corredor do Jordi Alba. Ele vai ajudar esse lado do Lucas Vázquez. Mas no primeiro momento, ele começa pressionando a saída de bola com o Lenglet. Então, quando o Barcelona iniciava a sua saída desde trás com os três zagueiros, no primeiro momento é o Valverde quem sobe para pressionar. O que é, no mínimo, exigente do ponto de vista físico para quem vai precisar voltar para compor praticamente uma linha com 5 para proteger os avanços do Jordi Alba, que vai tentar atacar aquele corredor. Então essa é uma curiosidade inicial do comportamento sem bola do Real Madrid num momento mais agressivo, né? Num momento em que tenta subir para marcar, então tem Benzema, Vinícius Júnior e Valverde basicamente como um terceiro atacante pela direita, ou meia aberto, se a gente quiser transformar num 4-1-4-1 com Casemiro entre as linhas, Valverde seria esse meia aberto de uma segunda linha pelo lado direito, enquanto
Vinícius Júnior como essa alternativa de velocidade que acabaria sendo bastante importante também dentro desse contexto todo. Mas, ok, o Real Madrid começa tentando ser agressivo em alguns momentos de saída de bola do Barcelona, mas o jogo começa a se desenvolver numa outra faixa do campo. Já com o Barcelona um pouco mais à frente, o início é muito frenético em termos de pressão, de comportamento sem bola das duas partes. Então tem o Real Madrid suportando bem essa tentativa do Barcelona pressionar a partir do momento que perde a bola. Vem sendo uma característica nas últimas semanas do time do Koeman, mas aí tem a qualidade de um Real Madrid que fica muito à vontade, mesmo pressionado, né? Que tem jogadores que fazem muito bem essa saída, mais uma vez, Toni Kroos fundamental, Modric com momentos brilhantes dentro da partida também, mas enfim, se a gente for pensar no Real Madrid que recua para tentar tirar espaços do Barcelona, o fato, esse recuo acaba tirando, por exemplo, a área de atuação para o Dembélé. Eu tenho falado muito sobre o Dembélé em alguns dos vídeos nesse período de crescimento do Barcelona, sobre como ele tem funcionado como 9 por dar uma alternativa em profundidade. Agora, só vai existir campo para atacar em profundidade se o adversário não tiver com as linhas mais recuadas. Se ele tiver com as linhas mais recuadas, acaba o campo para você acelerar por ali. Então passa a exigir algo que o Dembélé já não é capaz de entregar. Ser um 9 capaz de jogar de costas, capaz de dar continuidade aos lances a partir do contato de um zagueiro que está por trás. Não é a característica do Dembélé. Então, para um Barcelona que tenta atrair fazendo a saída de bola, atrai adversários, o adversário sobe para pressionar e dá campo, o Dembélé acaba encaixando muito bem para ser essa ameaça em profundidade. Se o adversário fecha um pouco mais, se protege com um bloco mais recuado, o Dembélé deixa de ser uma opção muito viável como 9. Mas isso faz parte, né? São cenários diferentes que exigem características diferentes. Em alguns momentos isso vai se encaixar, em outros não. Então o Dembélé teve muita dificuldade no primeiro tempo jogando como 9. Mas o ponto ainda é o setor de Jordi Alba. Então o Barcelona vai tentar sair jogando e agora o Real Madrid está posicionado um pouco mais recuado. O cenário já é outro, porque nesse cenário o Valverde passa a ser quem ocupa o corredor para bater de frente com o Jordi Alba. E aí começa um outro movimento que é fundamental pela coordenação e o entendimento mesmo entre os jogadores. Eu estou falando de Valverde e Lucas Vázquez. O Lucas Vázquez fez um grande primeiro tempo, e acho, para mim, a saída dele por lesão é um momento de virada no funcionamento defensivo do Real Madrid, porque o Lucas Vázquez estava muito bem fazendo esse papel de um lateral que não era exatamente o lateral que ia compor e ia fechar essa linha. Porque a linha com 4 do Real Madrid, ela não existia, basicamente. Porque, por um lado, o Mendy subia para pressionar, para bater de frente com o Serginho Dest, que foi uma peça pouco efetiva no primeiro tempo, quase nula, ocupando o corredor direito. O jogo do Barcelona buscava o corredor esquerdo. O corredor esquerdo tinha o Alba bloqueado pelo Valverde, embora até no início do jogo tenha conseguido um cruzamento perigoso que foi cortado ali pelo Courtois, que teve intervenções importantes no jogo. Então, os dois alas do Barcelona estavam mais bloqueados. E o Lucas Vázquez, como o lateral pela direita, ele subia e se desprendia completamente do restante da linha para marcar a movimentação do Pedri, que virava esse meia pela esquerda. Porque o Pedri saía da esquerda para virar um armador e o Lucas Vázquez ia nele, fazia esse tipo de perseguição. Então ficava um espaço, ficava um buraco ali entre zagueiro e meia pela direita, porque o lateral se desprendia. Então o Valverde recuava para fechar o corredor para o Alba e tinha um espaço entre Valverde e Militão. Ali tinha um espaço. E ali tinha um espaço que o Barcelona poderia ter explorado melhor. Em diagonais, por exemplo, do Dembélé tentando encontrar espaço ali, no Messi tentando encontrar espaço ali. Enfim, poderiam ser mecanismos específicos. O Real Madrid estava conseguindo se comportar bem diante dessa coordenação que tinha o Lucas Vázquez com ótimas intervenções defensivas, o Valverde bloqueando esse corredor. O resto do centro do campo mais ou menos encaixado, com Casemiro, Kroos e Modric fechando as opções de centro do campo do Barcelona, com Busquets, com De Jong, com o próprio Messi tentando circular. Então, o Real Madrid conseguiu ter essa postura defensiva, ter essa coordenação da dupla pelo lado direito e mais do que isso, né? Principalmente castigar nas transições ofensivas. Recuperou a bola, velocidade. E assim o Real Madrid consegue gerar muitos problemas para o Barcelona, pelos dois lados do campo. Se a gente for olhar o primeiro gol, que é um golaço, gol de letra do Benzema, é uma jogada que se desenvolve na condução de bola do Valverde, ou seja, a gente está falando de um Valverde de um fôlego gigante, porque é quem preenche o corredor, fecha, bloqueia a passagem do Alba para impedir que aquele lado seja explorado e ainda é quem vai se projetar para ser basicamente um ponta. Então Valverde e Lucas Vázquez constroem o lance do 1-0,
Valverde com a condução de bola, Lucas Vazquez com a assistência para o Benzema completar de letra. Um belíssimo de um gol. E essas transições pela direita funcionavam com essa dupla, e o Vinícius Júnior pelo outro lado também era um incômodo gigantesco para o Mingueza, que embora tenha velocidade, estava tendo muita dificuldade para parar a iniciativa, esse ímpeto, essa criatividade, essa personalidade do Vinícius Júnior mais uma vez, né? De pegar a bola e partir para cima. Tá sem opção, vai tentar, vai prender, vai buscar uma outra alternativa. E ele foi muito bem, inclusive sofrendo a falta que geraria o 2-0, né? Aí com o lado de sorte da finalização do Toni Kroos, que teve 2 desvios antes de entrar, mas era um momento em que as escapadas do Vinícius Júnior pela esquerda e as saídas rápidas do Real Madrid com essa dupla pela direita incomodavam demais o Barcelona, tanto que logo depois do 2-0 ainda vem a bola na trave do Valverde em mais uma transição muito bem feita. E tudo isso sendo coordenado pelas referências. Kroos, Modric, Casemiro no centro do campo, passes em profundidade, Benzema circulando, dando continuidade, um jogador fantástico nesse papel, né, de dar sequência ao time. Tanto que o Real Madrid começaria a cair de produção com a lesão do Lucas Vazquez, mas no segundo tempo, depois das substituições visando o Liverpool claramente, né, tirando Benzema e Toni Kroos, ali o time se desfez completamente. Embora até tenha tido um outro contra-ataque no segundo tempo. Mas, ok, indo para o próximo passo, para a próxima etapa no jogo. Vem a lesão do Lucas Vazquez e a entrada do Odriozola. O Lucas Vazquez fez um papel muito Carvajal, eu diria, que é um jogador que tem ótimas recuperações pelo lado direito, que consegue proteger muito bem o lado dele e principalmente marcar por dentro, com antecipações, com correções muito bem feitas. Só que o Odriozola é um jogador com características quase opostas ao que o Lucas Vazquez estava fazendo, ao que o Carvajal dá como segurança defensiva. Então, o Odriozola entrar, além de ser um jogador hoje inseguro, sem confiança de ninguém, né? Da parte dele, que nunca teve uma sequência no Real Madrid, e até do próprio Zidane, que nunca olhou para o Odriozola como uma opção que merecesse mais espaço. Tanto que o Lucas Vazquez se firmou como lateral direito e o Odriozola nunca foi um jogador com muitos minutos. Acho que tem uma questão de características, ele não é um lateral com o perfil do Zidane, ele é um lateral que sabe bem atacar o corredor, mas num jogo em que ele entraria para ser esse lateral com comportamento defensivo específico, ou seja, quem estava na lateral para valer era o Valverde, o lateral direito era o defensor que precisaria se desprender dessa linha para fazer as leituras corretas e subir a marcação para pressionar um Pedri, por exemplo. Tudo que o Odriozola não está acostumado a fazer. Então era natural que ele sofresse ali. E na volta para o segundo tempo o Barcelona ainda volta, tirando o Dest, colocando o Griezmann justamente para ser um atacante nesse buraco à esquerda, que era justamente o buraco entre lateral que sai para se desprender, zagueiro e o meia que está tentando fechar o corredor. Exatamente aquele buraco por onde o Barcelona pouco incomodou no primeiro tempo, foi o setor em que o Griezmann entrou. E ali ele tentaria gerar esse tipo de confusão. O Dembélé deixou de ser o 9, passou a jogar pela ponta direita. O que nem sei se era o melhor lado para explorar, porque o Dembélé talvez pelo lado esquerdo pudesse ter gerado problemas justamente nesse setor, fazendo dobradinha, por exemplo, com o Jordi Alba. Pelo outro lado, estava um jogador que é extremamente sólido defensivamente e que tem sido muito regular, que é o Mendy, né? Eu falei do Lucas Vazquez, que fez um ótimo primeiro tempo, mas o Mendy vem de atuações muito sólidas em diferentes funções, com ótimo papel defensivo, né, ajudando muitas vezes nessas correções de posicionamento, em coberturas e tudo mais. Então o Dembélé deslocado para o lado fazia sentido porque por dentro ele não funcionava. Mas pelo lado direito ele também não chegou a ser o cara que gerou situações a partir de jogadas individuais, dando tanto trabalho assim para o Mendy, não. Quem começa a aparecer no segundo tempo, com essa mudança, né, que foi uma mudança maior, porque o Busquets passa a ter Pedri, De Jong e Messi circulando à frente dele, isso no primeiro momento, né, antes das outras substituições. O Alba, embora o Barcelona tenha passado a jogar com uma linha com 4, o Alba continuava se comportando como ala, atacando o corredor e tendo o Valverde nesse duelo direto. Pelo outro lado era o Dembélé espetado, mas o Mingueza começava a se desprender também para se projetar à frente, tanto que faria o gol do Barcelona, gol de canela ali, mas aparecendo dentro da área numa jogada que surgiu exatamente com o Jordi Alba atacando o setor do Valverde. Então, no segundo tempo, o Barcelona conseguia encontrar mais opções próximas à área do Real Madrid e conseguia tirar do Real Madrid essa saída tão frequente para os contra-ataques. Ainda foram algumas, por exemplo, teve um ótimo passe do Modric em profundidade para o Vinícius Júnior. O Real Madrid desperdiçou alguns contra-ataques, algumas transições que poderiam ser perigosas. E aí entra o lado do enorme drama. O enorme drama pelo andamento da partida de um jogo aberto que o Barcelona vai se jogando para cima. O drama pela chuva também, né? Porque acabou tornando todo um ambiente diferente, um campo mais pesado, o próprio frio, né? Como ficou nítido no caso do Messi e tudo. Então não foi um cenário muito fácil para o jogo se desenrolar. E acho que o jogo cai bastante
E eu não estou falando da queda do jogo para justificar um crescimento do Barcelona, não. Para mim o jogo cai depois do Barcelona já ter crescido e já estar melhor dentro da partida. O Real Madrid até encontrava escapadas, mas aí depois vem também as outras substituições que eu não vou nem abordar mais detalhadamente no campinho, mas que aí já são de um jogo bem mais do drama mesmo, do Barcelona se lançando de vez ao ataque, criando chances, né? O Courtois teve intervenções importantes, de um Real Madrid que termina, principalmente se a gente for pensar na expulsão do Casemiro, o Real Madrid para um time com um a menos, tentando se defender até mais recuado, termina com uma linha de meio campo que é das mais alternativas, né? Uma linha de meio campo com Asensio, com Modric, aí ok, Isco e Marcelo. Ou seja, é um quarteto para uma segunda linha de meio campo preocupada em se defender, um quarteto zero com perfil de marcação para quem quer segurar resultado nos minutos finais. E com o Mariano Dias avançado, ele até consegue um desvio de cabeça numa ligação mais direta ali no final, que o Marcelo sairia de frente pro gol, o Mingueza tem uma boa recuperação, foi um bom segundo tempo do Mingueza depois de sofrer na primeira etapa diante do Vinícius Júnior. Mas foi um belo de um clássico, assim, foi um clássico que mais uma vez... Detalhe, poderia ter ido para um lado, poderia ter ido para o outro, o Real Madrid poderia ter feito 3-0 no primeiro tempo, depois o Barcelona poderia ter empatado, porque no 2-1 o domínio foi do Barcelona, por mais que o Real Madrid tenha tido chances também. Acho que foi um bom clássico para um campeonato que está completamente aberto e numa semana em que o Real Madrid, até por ter o Liverpool na Champions, jogo da volta das quartas, a gente viu substituições que não seriam as normais do lado do Zidane, né? Tirar Benzema e tirar Toni Kroos significou ali tirar peças fundamentais para o time conseguir ter sequências nessas saídas, ter calma para botar a bola no chão, ter continuidade, o que faltou na reta final, quando o Barcelona realmente cercou a área e foi para um tudo ou nada ali, foi para uma abafa, tanto que o Ter Stegen estava na área tendo um chute bloqueado ali no último instante. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, deixa a curtida no vídeo, até a próxima.